Boa noite. São três perguntas, né? A primeira é justamente sobre esse caso do petróleo e da Rússia, né? Foi anunciado no dia 28 de março que o Banco Central russo vai começar a comprar ouro. Eles fizeram uma cotação fixa de 5 mil rublos por onça de ouro. E eles... Grama, né? Hã? Grama. Não, é que eles têm uma medida específica no mercado internacional, que é uma onça, não sei o que lá. Não, mas bom, tudo bem. É grama mesmo? Então, me confundi. Eles anunciaram essa medida e isso automaticamente fez com que o rublo fosse de 100 rublos por $1 para 82, que curiosamente é exatamente a cotação que você precisa para comprar ouro com dólar. A moeda pareou com o ouro na sua transação com o dólar. Adquiriu uma paridade instantânea. Um analista do Oriente Médio, numa entrevista da RT, faz uma colocação de que isso daí seria uma das coisas mais perigosas que poderia acontecer com os Estados Unidos do ponto de vista internacional. Porque agora já não seria mais possível manipular a cotação do ouro, porque o cidadão pode ir na Rússia, em breve vai poder ir na Rússia e trocar rublo por ouro, e porque agora você teria venda de petróleo e de energia em outras moedas, coisa que não existe no mundo nesse momento. Você só pode comprar petróleo em dólar. Ou euros. Ou euros. E agora você poderia comprar em rublo, e o ministro das Finanças russo também disse o seguinte: eles vão aceitar pagamento em outras moedas. Se houver acordo bilateral, eles podem aceitar na lira turca, no iene chinês, e eles falaram em moeda de fato. Que eles falaram que a partir de agora já não é mais o dólar, que para eles, abre aspas, aí o presidente do Banco Central disse que, o ministro das Finanças disse que tem na validade de uma embalagem de doce, que para eles já não vale mais nem um único centavo dólar. Seria ouro. Para eles, se você vier com ouro, eles te dão petróleo também. Então, estabeleceu aí uma forma de você comprar grandes quantidades de combustível sem usar dólar e usando até ouro, que permitiria uma mudança. E o mesmo analista já questiona se isso daí poderia significar que vários países estão pensando em voltar para a moeda lastreada em ouro e não nos chamados petrodólares. Eu queria te perguntar qual que você acha que é o impacto disso para o domínio americano, né? Da economia internacional. E aí uma provocação para... Tem muito direitista hoje no chat. Se isso daí contrasta com a atitude do Bolsonaro, que os direitistas apoiam o Putin, mas também apoiam o Bolsonaro. Se essa atitude em relação aos combustíveis, como é que a gente compara os dois governos, né? Aí tem duas perguntas sobre a atuação do PCO nessa semana, né? Nós tivemos o ato do 1º de abril, ontem, em protesto aí contra a ditadura, né? E nós tivemos aí a triste imagem de ver que ninguém da esquerda brasileira fez nada em relação à data do aniversário da ditadura. Inclusive, quando o partido propôs, negaram a fazer qualquer coisa. O que isso daí mostra, né? Diante da situação da política brasileira. E uma terceira questão que eu queria perguntar é sobre a questão da candidatura do João Dória. Hoje o presidente do PSDB já falou que tudo bem a carta, mas o que ele mesmo escreveu, falando que o Dória é candidato, mas que nós temos que ver com os aliados. E que, no fim, a construção tem que ser conjunta e que basicamente falou que ele não é candidato, que está tudo em aberto ainda. Queria que você analisasse também como é que fica a situação do João Dória, se ele, ao renunciar ao governo, meio que assinou o fim da candidatura dele também. Bom, esse problema do dólar, a gente tem que colocar isso aí um pouco em perspectiva, né? Não é um problema novo, né? Na realidade, a história do problema do dólar é o seguinte. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os países imperialistas se reuniram numa conferência mundial dominada pelos norte-americanos e estabeleceram um acordo internacional de política econômica. Criaram o FMI, o Banco Mundial, e uma das partes desse acordo, né, que é o famoso acordo de Bretton Woods,
era que os norte-americanos se comprometiam a manter o dólar lastreado no ouro, quer dizer, $1, uma determinada quantidade de ouro, e não apenas lastreado no ouro, como perfeitamente conversível em ouro. Quer dizer, que se você tinha ali $1 milhão, você podia chegar ali nos Estados Unidos e falar, eu quero trocar esse $1 milhão aqui por ouro. E eles seriam obrigados a fazer essa troca, né? Bom, isso daí foi 45, 46. Me lembro qual é o ano da conferência de Bretton Woods. Na década de 60, esse sistema naufragou totalmente. Os norte-americanos, no governo Nixon, eles foram obrigados a desfazer o problema tanto do padrão, eles desvalorizaram o dólar em relação ao ouro, o que foi um confisco internacional, porque funcionava mais ou menos assim. É como se você desse para a pessoa uma nota promissória, que seria o dólar, né? Então o cara teria lá $100. E você, com uma medida administrativa, você transformasse essa nota promissória em $80. Quer dizer, o cara que comprou, recebeu a nota sua, perdeu $20. O mundo inteiro perdeu com a desvalorização do dólar feita pelo governo Nixon. Agora, o importante é o seguinte, que naquele momento, isso daí já marcava o fim, né? O começo do fim da hegemonia do dólar na economia mundial. De lá para cá, nós temos uma longa, veja, isso aqui é 60 e pouco, 67, 66, não me lembro qual é exatamente o ano. Nós temos aí 60 anos, nós temos 60 anos de crise do dólar. E essa crise, ela nunca foi superada, ela só foi aumentando. O sinal mais grave da crise é o seguinte, é a dívida pública norte-americana, que não é nem gigantesca, ela é uma coisa sideral, né, na casa dos trilhões de dólares. Essa dívida significa o seguinte, que você tem você depositou, quem tem dólar, né, é como se você tivesse depositado o seu dinheiro nos Estados Unidos, que é um grande banco, e você sabe que esse banco tem a maior dívida que existe no mundo. Quer dizer, é uma situação de uma instabilidade total. Como não tem muita alternativa, o pessoal continua com isso, né? Os europeus criaram o euro. É uma tentativa de calçar um pouco o sistema, né? Não ter só o dólar como alternativa e tal, mas também, ao mesmo tempo, é uma diluição, uma dissolução dessa dominação do dólar no mercado mundial. Bom, agora nós estamos assistindo um capítulo que já é um capítulo bastante avançado dessa crise. Já a conversa de que poderia haver várias moedas, de que a moeda chinesa poderia ser a base. Agora, o pessoal todo especulou durante esse período que a moeda chinesa poderia ser a base. Agora parece que o rublo russo também poderia ser a base. E os russos tinham, já, como eu falei antes na exposição, os russos prepararam isso com bastante antecedência, tendo visto essa crise, né? Eles procuraram se subtrair ao mercado mundial, tanto de moedas como ao mercado financeiro internacional, na medida em que eles podiam, como uma medida política de defesa do Estado russo. Quer dizer, nós estamos aqui assistindo um capítulo bastante avançado de decomposição da dominação econômica norte-americana sobre o mundo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, o fato de que o dólar entre em colapso, se é que vai entrar em colapso totalmente, é muito complicado isso, né? Tem uma série de implicações.
não significa que é o fim da dominação norte-americana. Essa questão do dólar é um grande privilégio norte-americano. Mas, teoricamente, você pode, né, manter a dominação mesmo não tendo o controle, o monopólio total da moeda. Os norte-americanos tiveram monopólio da moeda mundial, o dólar foi moeda internacional durante um século quase. Você pode perder esse monopólio e continuar tendo uma predominância econômica em todas as outras áreas, é possível. Mas é lógico, a crise é uma crise real. E é uma crise que ameaça poderosamente a dominação econômica norte-americana. E não é só norte-americana, do imperialismo em geral, né? O imperialismo europeu, japonês e norte-americano, eles estão vendo a situação aí escapar de controle. Logicamente que o problema, teoricamente, que a gente deve... Eu vejo que há pessoas que dão uma importância muito grande para esses detalhes, né? Mas esse problema ele não é o problema central, é mais uma manifestação geral da situação. Por exemplo, muito mais importante do que a situação do dólar é a perda da supremacia militar do imperialismo no mundo. Isso aí é decisivo. Em última instância, você não tem o dólar, mas você tem a bala na agulha, você está por cima. Agora, o que nós vimos, primeiro no Vietnã, isso para falar só do imperialismo norte-americano, né? Primeiro no Vietnã, depois no Iraque e agora no Afeganistão, é um colapso militar extraordinário. Isso é mais importante. Tudo bem, a questão da moeda internacional é importante, mas o mais importante de tudo é a força militar. O que os russos fizeram, que é a base de toda a crise, foi o seguinte: eu vou entrar aí, vocês não vão colocar esse país na OTAN, vou destruir tudo aqui, militarmente, e vocês vão ficar assistindo, porque se alguém meter o nariz aqui, a coisa vai ficar muito feia. E a jogada do Putin, nesse sentido, foi checkmate. O pessoal manda coisa lá, mas todo mundo sabe, isso daí é só para, com exceção de um ou outro maluco aí que acha que a Ucrânia vai ganhar a guerra, isso daí é só para retardar o resultado. Então a situação ficou feia. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que está segurando a China de invadir a ilha de Taiwan? É uma pergunta que está no ar. Eu acho que os chineses não invadiram porque eles estão esperando para ver o que vai dar o negócio dos russos. Eles estão torcendo pelos russos. E se der tudo certo, eles vão invadir. E não é só isso. Se a moda pegar, nós vamos ter muita guerra aí provocada por essa crise do imperialismo. O cidadão vai olhar e falar assim: putz, me sufocaram aqui, eu vou... Sei lá, um exemplo, não é o melhor exemplo, mas é o que me veio na cabeça agora. Recentemente os norte-americanos, o imperialismo, dividiu o Sudão em dois países, Sudão e Sudão do Sul. Então, por exemplo, à medida que o controle começa a escapar das mãos do imperialismo, o que vai impedir que o Sudão fale: não, dois países nada, invade o Sudão do Sul e reunifica o país? O que vai impedir? Coreia também. Coreia. Os coreanos, inclusive, fizeram testes com mísseis atômicos e tal. Falam que tem capacidade de atingir os Estados Unidos. A situação está muito feia. Daqui a pouco o Irã vai aparecer com uma bomba atômica também, com mísseis atômicos. E, de repente, até o Brasil.
que o Brasil é uma anomalia, né? Você vê que nos BRICS, eu não sei exatamente como é a situação na África do Sul, acho que não tem, mas é o Brasil, dos 4 grandes, o Brasil é o único que não tem poder nuclear. Claro que aqui é mais complicado, uma coisa é você ter poder nuclear na China, né? Outra coisa é você ter poder nuclear na América do Sul, no continente americano. Para os norte-americanos é muito ameaçador isso daí. Mas, dependendo de como as coisas andem, uma coisa que eu não falei também, que está relacionado com esse problema todo, é o seguinte: vários países do mundo, nesses últimos dias, denunciaram tentativas de golpe de Estado dos Estados Unidos. Um deles foi o Paquistão. Quer dizer, a situação está muito fora de controle, né? Vamos ver, nós estamos vivendo uma situação inédita. Que eu saiba, isso aqui nunca aconteceu antes.